Bom dia, irmãos. Como é que está o coração de vocês aí agora? Porque às vezes eu não sei se vocês, né? As coisas vão acontecendo. Enquanto o Carlos estava orando ali, a nossa mente ela vai assim. Então mais cedo nós estávamos na oração, começou a fluir algumas coisas, eu falei, nossa, aqui Deus, aí eu fui lendo a palavra junto com a pregação, aí vem o louvor, vem uma coisa, e eu tenho falado muitas vezes em casa, acho que a Micaela arrepia quando eu uso essa expressão, fala assim, fazer a coisa certa na hora certa. Se alguém estiver olhando para ela, ela até fez assim. Eu não sei se ela quer morrer e me matar, né? E eu falo com os meninos, né? Porque eu creio que Deus está nos chamando. Está dando uma falha aqui, talvez a som. Se o chiado é da pilha ou do. Mas vamos lá. Então, irmãos, mas eu vejo que nós estamos vivendo um tempo que o mundo tem batido tanto nas nossas vidas. E nós estamos, parece que sempre atrasados. Vocês não têm essa sensação, não? A gente acorda devendo. E aí, eu estava pensando nisso porque aí na oração, em vez de eu estar na oração, eu estava pensando no louvor. Aí na hora do louvor, em vez de eu estar adorando o Senhor, eu estou pensando na palavra. E às vezes eu estou pensando que você está sentado para ouvir algo, pensando naquilo que você tem que fazer a hora que sair daqui. Ou quanto tempo vai durar. Ou quanto tempo e... Melhorou? Você está me vendo também? Não é unção, hein? Então, o que eu assim, vem no nosso coração é o que? É o quanto a nossa mente está cheia e quanto as demandas desse mundo e o nosso cérebro, que é como se fosse um HD, está carregado de informações e pressões e coisas que são genuínas, mas muitas vezes elas estão desordenadas. Elas estão fora do lugar. As prioridades estão invertidas. E aí a gente entra na crise religiosa de eu queria servir a Deus, não estou tendo tempo e eu estou trabalhando muito como se trabalhar não fosse algo de Deus, mas às vezes eu estou trabalhando com a mente errada, com o coração errado. Às vezes a gente precisa conhecer mais a palavra, mas existe uma semente de pessoas aqui. Se eu for pedir para levantar a mão aqui, eu tenho certeza que a maioria tem mais de 5, 6 anos que está vindo domingo, que está ouvindo a palavra. E aí eu fiquei olhando, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco essa manhã, né? Então, Efésios, no capítulo 4, ele diz assim, olha, por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação com que foram chamados. E a palavra vocação, muitas vezes, está ligada a nós acharmos, é aquilo que você sabe fazer, não é? Ao longo do tempo, as palavras foram perdendo significado, e aí se alguém perguntar para vocês qual é a vocação, a maioria de nós não sabe. Não sabe nem falar o que é, quanto lá, como dizem algumas pessoas, de saber qual é a sua vocação. E vocação não tem a ver com as suas habilidades. A palavra vocação que está aqui na Bíblia, né, vem de um termo vocare, que vem de uma influência da palavra latina, que é uma voz que te chamou. E aí a palavra chamado também tem um sentido que diz um chamado verbal com uma voz bem alta. É aquele chamado do arauto, sabe aqueles filmes que você via, eis o rei, que o cara sobe e todo mundo. Então
é como assim, você recebeu uma convocação para andar de uma determinada forma e cumprir uma missão. E eu estava com a intenção de falar de vocação, mas esse é um assunto que, para enxergarmos essa perspectiva, nós precisamos voltar e ter algumas bases. Algumas bases de que quem nós somos. Nós precisamos saber de onde nós viemos. E precisamos saber para onde nós estamos indo. Perguntas básicas que aflige a alma de todo ser humano. Que nós chamamos de cosmovisão. E é o termo aqui na frente, em Efésios 5, fala: vejam como vocês andaram. Vejam não é assim, presta atenção, fica com medo. Qual é a sua forma de enxergar o mundo? Qual é a sua visão da vida? Não pode ser como o mundo. E nós temos um chamado e uma vocação. E para entrar nesse assunto disso, o Senhor me colocou forte em primeiro voltar ao versículo 2 e nós entendermos como muitas vezes nós estamos enxergando as coisas hoje, para que numa próxima palavra a gente possa destrinchar o termo nessa vocação. Mas uma coisa eu quero trazer hoje, o que não é a sua vocação. Se a gente saber o que não é, já vai ajudar muito. Porque talvez eu e você possamos nos pegar naquilo que não é o que Deus nos chamou para viver, naquilo que não é o que Deus quer que façamos. Parece negativo, mas vai ser bastante positivo. E muitas vezes você pode estar vivendo a sua vocação e muitas vezes a sua crise está em não enxergar isso. Às vezes o que nós estamos precisando é uma mudança de mentalidade para discernir o que o Espírito Santo quer falar na nossa vida. Amém, queridos? Está dando para ir? Então, no capítulo 2, o texto de Efésios, vamos ler a partir do versículo 1, eu tinha colocado do 4, mas para nos dar um contexto. Ele diz: Ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, de novo, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. E não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Alguma tradução fala diferente? Pois somos. Anselmo sempre tem uma tradução diferente. Pois somos feitos por Deus, pois somos feitura de Deus, somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, revela-nos a tua palavra. Nos conduz naquilo que o Senhor quer direcionar agora. Enche-nos com teu Espírito Santo e nos atrai para estarmos agora centrados naquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, nos socorre, Senhor. E nossa mente não tem a capacidade de entender as coisas do Espírito de forma natural, mas o Senhor pode nos revelar essa manhã. E nós podemos ter realmente uma forte experiência contigo, porque nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, Senhor, comigo também. Em nome de Jesus nós te suplicamos, Senhor, alcança-nos pela riqueza da tua misericórdia e graça essa manhã, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, irmãos, a palavra lá em Efésios fala que Paulo está rogando para nós andarmos do modo digno da nossa vocação, do nosso chamado, de uma palavra que nós fomos chamados, mas nós não conseguimos entender muito bem isso. Por quê? Porque o pecado entrou na nossa história, e quando o pecado entrou na nossa história, a nossa mente se tornou corrompida, e a Bíblia diz que a mente natural não consegue entender as coisas do Espírito, porque elas não conseguem se discernir. E quando o pecado entrou, isso bagunçou e o homem perdeu aquela comunhão com Deus e o senso da sua vocação, do seu chamado, do seu sentido de existência. E entrou uma maldição na terra que diz: do suor do seu rosto você comerá o seu pão, você vai viver por sua conta. Então, toda aquela perspectiva de propósito de Deus se desfez. E aí nós vemos o que? A partir de Gênesis 3, nós precisamos conhecer muito bem a partir de Gênesis. Nós muitas vezes não entendemos o propósito de Deus, porque a gente tem uma fé e entendendo a vida eterna da agora para frente, não para entender o para trás. E a nossa origem vai definir quem nós somos e para onde nós vamos. E às vezes nós não estamos entendendo os nossos dias e não estamos entendendo para onde nós vamos, porque nós precisamos enxergar essa origem. Nós somos feitura de Deus com um propósito específico. E o pecado matou isso. E nós vemos Deus em todo o Velho Testamento, né? Se é assim que a gente chama, mostrando uma obra de resgatar nossas vidas. Ele começa com um homem, depois ele levanta uma família, depois ele levanta uma nação. Dentro dessa nação ele estabelece a nação como um reino, e através desse reino ele traz Jesus que se encarna, ele levanta a igreja, e a história vai caminhando até Deus nos resgatar com a obra da cruz. Viu o trabalho que dá? O que o pecado gerou? Irmãos, acho que eu posso falar a palavra feia aqui, desgraça, que é o pecado na vida da humanidade. Nós somos tão bons de fazer coisa errada, falando na humanidade, nós conseguimos separar a trindade, querido. Já parou para pensar? O desespero de Jesus no Getsemane: Senhor, passa de mim esse cálice, não me abandone. De Jesus fala: por que o Senhor me abandonou? Porque a ira de Deus, que envolvia o nosso pecado, estava sendo lançado em cima de Jesus. Então, o amor de Deus é imensurável. Que prova mais nós queremos de amor? Isso revela como a nossa mente está corrompida. E Paulo, então, traz para nós essa revelação da palavra para enxergarmos dentro dessa estrutura. E por isso que vai ser bom que eu vou ter tempo de estudar mais sobre vocação para buscar a revelação. Vocês orem por nós. Ele diz: mas vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Algumas traduções está deslizes ou delitos, que é o quê?
Vocês estavam mortos por causa da transgressão da lei de Deus. Não estamos falando da lei só de Moisés, a lei religiosa. Nós estamos falando da transgressão da lei de Deus. O reino de Deus, ele é legislativo e ele tem uma lei que nós devemos andar nela. Essa ideia de que nós estamos agora na graça e não tem mais lei, cuidado, isso é perigoso. Nós estamos na graça, porque nós vamos falar sobre isso, porque o amor de Deus nos resgata para não vivermos a legislação maligna desse mundo e nos atrai através de Cristo para vivermos a legislação do reino de Deus. Não existe lugar sem lei, queridos, é desordem, é humanismo, é qualquer ismo que nós quisermos colocar, e nós estávamos mortos pela transgressão. O que é? Essa transgressão é desvio das ordenanças de Deus e pecados, que foi o rompimento da relação com Deus, nos quais vocês andaram no outro tempo. Opa, agora é para nós, certo? Não é para lá não, é para nós hoje, nos quais vocês andaram no outro tempo. Mesmo quem nasceu aqui dentro da igreja, né? Os nossos filhos de crente aqui andavam, estão contaminados com a transgressão e com o pecado, nos quais noutrora eles andaram, eles creram em Jesus e nós andamos muito tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o príncipe que agora atua nos filhos da desobediência. E entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como eles também eram, conforme nós andamos no outro tempo, segundo o curso desse mundo. Espera aí, queridos, vamos avaliar uma coisa aqui, que às vezes nós entregamos a vida a Cristo, nossa vida teria que mudar de rota, porque nós andávamos segundo o curso desse mundo, e nós olhamos para esse texto como se simplesmente andar no curso desse mundo é sexo, drogas, rock and roll. Porque eu sou um cara que não bebo, não fumo, não prostituo, não faço mal para ninguém, pago minhas contas. Não é assim? Ou não? Amém, gente? Me ajuda aí, está vivo? Quem é aquele que anda segundo os cursos desse mundo? É aquele que está debaixo das regras e da agenda desse mundo, ansioso pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, pelo que eu quero projetar, pelas regras que eu quero conquistar. Não tem nada errado nisso. Muitas vezes o problema é a mentalidade com que nós lidamos com isso, porque Deus nos deu, dando uma dica, uma vocação, e qual foi? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme, né? A nossa imagem e semelhança, e faça o quê? Domine, cultiva, trabalha. Tem muita coisa que Deus nos chamou a fazer e às vezes nós estamos usurpando em benefício próprio aquilo que Deus nos chamou para viver. Então muitas vezes o que está errado não é o que eu estou fazendo, mas o caminho que eu estou tomando e a mentalidade que eu estou tendo. E aí isso torna legalista, isso torna pesado. Por quê? Porque aí eu vou ser um cristão que é difícil ser crente, parece que é pesado estar no culto, porque a lei para a mente mundana é pesada. Aquele que tem uma mente forjada pelos valores desse mundo, a lei de Deus é pesada. Os princípios de Deus são pesados. Os mandamentos de Deus são pesados. Porque não está enxergando sua vocação, porque não está enxergando que estava morto nas suas transgressões e nos seus delitos, e andam segundo o curso desse mundo, e segundo o príncipe da potestade do ar. Então, queridos, o mundo jaz no maligno, e quando ele fala do mundo, ele está falando de um sistema desse mundo.
Mas ele está falando de andar debaixo do governo desse mundo. E aí tem muita gente que está tenso, porque às vezes eu escuto assim: eu estou trabalhando demais, eu não estou tendo tempo com Deus, porque a mente dele está segundo o sistema desse mundo, porque ele não entende que muitas vezes estar onde ele está é um chamado de Deus. Estar lá a ser bombeiro é um chamado de Deus. Muitas vezes eu não estou aprendendo, né? Ser médico é um ministério, lembrando, Nathalie, é um chamado de Deus. Mas como às vezes eu estou preso ainda numa mentalidade natural, eu não estou sabendo como isso que eu estou fazendo pode ser governado por Deus, e eu enxergar que eu estou ali não para satisfazer os meus planos, os meus sonhos, as minhas vontades, mas para ser um instrumento de Deus para manifestar a glória dele nessa terra. E não é aqui que Deus vai manifestar somente essa glória. Então o problema é que muitas vezes nós estamos num ambiente onde Deus está, mas com a mentalidade que nós estávamos mortos nas nossas transgressões, vivendo ainda segundo o curso desse mundo. Aí tem um mais aqui, dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. A misericórdia de Deus vem e nos alcança como fruto do grande amor de Deus. Então Deus não é misericordioso porque Ele tem dó de você. Deus não é misericordioso porque Ele é bonzinho. Deus é bom. E dentro de ser bom, Ele tem um chamado para as nossas vidas. E dentro desse chamado para as nossas vidas, que foi corrompido, e nós merecemos ser destruídos, certo ou não, queridos? A grande misericórdia do seu grande amor, tamanha riqueza, mesmo nós estamos mortos em transgredir a lei, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. A graça, nós somos salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. E Ele, presta nisso, queridos, grande amor de Deus, nós estamos mortos, o que nos matou? A transgressão. O que nos mantém mortos? As transgressões, a rejeição à lei. E essa transgressão ela pode ser por dois motivos: ou por rebeldia, ou por falta de conhecimento. E aí a coisa fica mais séria, porque às vezes nós temos entendimento do conceito, mas nós não temos o conhecimento de Deus, e aí a gente não consegue entender como Deus quer aplicar esse conceito. Então Deus nos chama primeiro, antes de nos chamar para fazer coisa, Ele nos chama para Ele, para resgatar quem nós somos. E aí Ele diz que é pela graça, para vocês são salvos. Sabe o que a palavra salvação aqui é? Retirado de uma situação de perigo. Pela graça nós somos salvos, nós fomos retirados de um caminho de destruição. E Deus vem com o seu grande amor e nos resgata. Para tamanha salvação e pela graça. O que é a graça? A graça é algo que eu e você não merecemos. A graça é algo que partiu
completamente de Deus. Então hoje nós conhecemos a Deus, nós somos salvos, nós estamos aqui prestando um culto a Deus, nós oramos a Deus, mesmo que às vezes nós passamos o nosso dia correndo igual um maluco para suprir as nossas vidas, nós fomos salvos. Mesmo que nós estejamos andando segundo, como diz aqui ainda, que a gente está meio misturado, segundo o curso desse mundo. Qual que é andar segundo o curso desse mundo? Parece que eu não estou aguentando segurar. Andar segundo o curso desse mundo é o que Jesus fala lá em Mateus 6:25. Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de beber, quanto ao que é a vez de vestir. Olha os passarinhos, eles não são, né? Eles não semeiam, eles não plantam, eu não cuido deles. Olha os lírios do campo, eu não os visto. Eu não os visto maior do que a obra de Salomão. Eu não vou cuidar de você que é meu filho? E eu estou ansioso porque eu quero trabalhar só porque eu quero ter aquele pouco para comer, para beber, só para ter o básico, e aí a hora que tiver tempo eu vou servir a Deus. Isso é andar segundo o curso desse mundo, isso não é andar segundo a sua vocação, porque Deus já resolveu o problema do que você vai comer, do que você vai beber, do que você vai vestir, porque a Bíblia diz que jamais um justo passou fome e necessidade, e as nossas ansiedades ainda então, por causa dessas coisas, revela que nós estamos misturados em sermos filhos de Deus, entendendo o nosso chamado, ao estarmos soltos nesse mundo, achando que nós temos que resolver o nosso próprio problema. E aí a gente está igual um maluco, sendo consumidos, sendo roubados na nossa vida, no nosso recurso, na nossa saúde, na nossa energia, com a necessidade que nós temos de comer, beber, vestir e morar. E aí não tem espaço para que Deus nos chame mais Deus. Isso é o que nós andamos outrora. E se está andando agora ainda, eu ainda parece que dou umas passeadas nessa estrada velha, sabe? Da ansiedade. Sabe que não é ser fantasioso. É nós ganharmos revelação pelo Espírito de nós estamos em Deus e esse estilo de vida que o mundo está trazendo é do príncipe da potestade do ar, e não é só sexo, droga, rock and roll, farra, depravação, não. O outro lado de ser o jovem rico, o cara bom, o cara legal, que tem tudo, eu não sou nem ganancioso. De qualquer forma que eu estiver vivendo, que eu não esteja vivendo a minha vocação que Deus me chamou, eu estou vivendo segundo o curso desse mundo e vai dar ruim no final. E o que Deus está nos chamando é dizendo, mas Deus sendo rico em misericórdia, com essa prisão que nós fomos colocados por causa do pecado, por causa da transgressão da lei, começa a aparecer um tanto de teologia, um tanto de ideia, um tanto de argumentos, começa a vir argumentos. Queridos, joga fora os argumentos e olha os frutos. A Bíblia fala que por fruto você vai conhecer a árvore. Vê a vida de quem obedece, vê a vida de quem anda na lei, que é legalismo, que é chato, vê os frutos. Vê os frutos de quem está cheio de argumento contra a palavra, que agora eu estou na graça e não tem lei. Vê os frutos. E aí você consegue medir aonde você está semeando. E Deus, estou crendo hoje, não é ficar preso no não presta, mas é gerar uma esperança de que isso que está gerando tanto desgaste hoje não é o que Deus me chamou, e Ele está vindo para tirar a gente disso, para dar sentido, propósito de vida para nós. Não é natural. Existe ansiedade, existe humanidade, quanto mais humano nós formos, existem muitas coisas, mas não é natural o burnout na vida de um crente, não é natural os desgastes sem frutificação. É natural a gente perder a vida dando fruto para Deus.
Nós cansamos e aí nós começamos a medir o nosso comportamento e Deus quer nos levar além. Então ele, sendo rico, ele diz: pela graça sois salvos. Você foi salvo dessa vida terrível desse mundo, de ter que matar um leão por dia, de ter que ficar desesperado para ver como vai ser o sustento, como vai pagar boleto, como que eu vou fazer isso, o que vai acontecer na vida dos meus filhos. Aquele medo. Quem que vai assumir o governo, quem vai ganhar a eleição em 2026, o que vai acontecer com o Trump vindo dos Estados Unidos, a hora que vier o anticristo. Meu Deus, é só medo, medo, medo. Deus está dizendo: para, pela graça, você não merecia, você foi salvo disso. Não é só não beber, fumar, não roubar, não, você foi salvo desse tipo de vida louco. E às vezes, vou te dar um título bom, pode ser que você vá trabalhar dobrado. Mas você vai ter para Deus, porque nós somos livres de uma destruição para ter fruto. Fruto. Estamos morrendo, trabalhar, e ele fala: mas você foi salvo disso. E é pela fé. A graça é uma obra de Deus, totalmente de Deus, 100% por Deus, atuando sobre você. Sabe o que é? Pegando a lei dele, que estava do lado de fora, que era impossível, e trazendo ela para o seu coração. Aí eu já não vou ter outro Deus. Mas não é porque eu sou proibido, é porque eu amo o meu Deus de toda a minha alma, de todo o meu coração, de todo o meu ser, de toda a minha intimidade. Isso não venceu não, querido. Aí eu não vou fazer imagens de outra cultura, eu não vou adorar outra criatura. Eu vou tirar um dia, que eu quero esse dia é para Deus. Por quê? Porque eu quero estar com Ele, na presença dEle. Não é porque eu sou obrigado a ir. É porque eu sou obrigado a fazer devocional. Porque eu amo Deus de toda a minha alma, todo entendimento, todo o meu coração. Eu quero estar perto dEle. E eu sei que Ele é bom. Amém? Está melhorando, né? Eu não vou cobiçar as coisas que é dos outros, porque cobiça é dizer que Deus é mau, Ele deu para os outros o que não deu para mim, e eu quero o que é do outro. Eu vou ser grato e se alegre com aquilo que Deus me deu, porque Deus vai te dar aquilo que é necessário para você cumprir o seu chamado, sua vocação, sua missão nessa terra. Nós estamos equipados com isso, está sendo usado errado, e o diabo às vezes mentindo. A graça é aquele que nos tira do domínio do inferno e nos chama para vivermos debaixo do reino do amor. Então a graça é pela salvação, e isso vem mediante a fé, que é um dom de Deus, que Deus coloca em você. E aí a fé, ela funciona não só de fora, ela funciona através de nós, que é a sua consciência tendo a certeza de quem é Deus. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. Fé não é um salto no escuro. Vocês já ouviram essas conversas? Fé é um salto no escuro. Fé você não precisa entender. Aí eu estou pensando nisso. Também acho que não. Mas você precisa conhecer. Fé não é um salto no escuro. Abraão é o pai da fé porque ele saiu de um lugar que ele não sabia para onde que ele ia. Mas ele sabia quem estava falando com ele. Abraão pegou o filho dele e levou para cima do monte e falou: eu vou sacrificar ele no altar. Não é porque eles tinham certeza. Aí tem gente que começa a arrumar uns argumentos, talvez eles estejam certos, mas eu vou pegar o que eu creio, tá? Porque ele tinha certeza que Deus ia ressuscitar, porque ele tinha certeza que Deus ia trazer de volta. Não, queridos, é porque ele tinha certeza quem era o Deus que estava falando com ele, e que aquilo que ele teria que fazer vindo de Deus era o melhor. Então nós precisamos, fé é uma reação que nós temos em resposta a aceitarmos as graças e conhecermos quem é o nosso Deus. Amém? Tá claro? Faz sentido para você? Então nós somos gratos pela graça. Você não tem participação nenhuma nisso. E pela fé, também não partiu de você. Deus, pela bondade, colocou em você a capacidade, colocou em nós a condição de crer.
e enxergar Deus pela uma mente que é de Cristo e não pela mente carnal, porque nós jamais andaríamos em fé, porque nós olhamos para as circunstâncias. Até hoje é assim, querido, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e a gente fica o nosso dia, não vou falar gente não, vou falar eu, com a mente cansada. Como que nós vamos resolver um monte de problema? Mas você foi salvo dessa vida de ansiedade desse mundo, de andar preocupado com essas coisas. Não estou dizendo que você não vai passar por isso, eu só estou dizendo que a solução é diferente. Não precisa passar. E nós temos uma fonte de resposta que é eterna. E aí ele continua no texto. Não nos deu vida juntamente com Cristo, porque vocês são salvos. São salvos. Essa ideia de viver segundo os rudimentos do mundo, sem saber a vocação, acabou. Nós temos como. E como que eu sei disso? Porque juntamente com Ele, Cristo, Jesus, Ele nos ressuscitou. Você estava morto nas transgressões, não tinha condição de enxergar as coisas do Espírito, mesmo vivendo nessa terra. Quando fala Deus nos ressuscitou, não é te tirar daqui e jogar lá para o céu, é viver a vida eterna aqui. A vida eterna não é uma vida que tem um tempo que nunca mais vai acabar. A vida eterna é uma qualidade de vida que vem de Deus e não de nós. Então nós morremos para o mundo e vivemos para essa vida eterna. E essa vida eterna Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu briguei muito tempo com esse texto. Cara, Deus me mostra o que é isso, o que é assentar. Porque quando a gente... Eu não sei você, né? Eu ficava pensando assim, Deus no trono, Jesus sentado do lado, e eu estou sentado do lado de Jesus e sem fazer nada lá. Estou sentado. Como é que vocês pensavam? Vocês nunca nem pensaram? Nunca nem pensaram? Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem trabalha aqui, tem chefe, tem diretor ou é chefe, é sentar para deliberar. Eu vou lá na mesa do chefe, vou comer com ele, vou sentar com ele, vou receber as direções. Mas não é para ficar lá sentado e de lá eu saio com as demandas e as respostas e as ferramentas que eu tenho que usar enquanto estou vivendo nessa terra. Assentar é deliberar, é reunir, é... Oi? Fala alto aí. Despachar. Gospel. É despachar. Então, eu fui salvo de viver por minha conta nas ansiedades que esse mundo tem. Quando fala de ansiedade, não estamos falando da sensação. Ansiedade faz parte do nosso corpo, faz parte do nosso organismo. É a natureza caída, isso virou enfermidade, elas vão acontecer, elas vão ser dominadas. Mas aqui nós estamos dizendo que eu posso ir lá sentar com Cristo nas regiões celestes e nós vamos sair dali com o que nós devemos caminhar, com o que eu devo fazer, como eu devo me comportar, com uma restauração de quem eu sou, com uma afirmação. Como Cristo, quando estava ali sendo tentado, nós precisamos disso, querido. Não, eu preciso disso não. Precisa, nós somos carentes. Jesus estava ali na hora do batismo e Jesus estava ali em outras situações de tentação, de fraqueza, e o Senhor vinha e falava: esse é o meu filho amado e nele eu me alegro. E ali é o lugar de eu ganhar essa afirmação de Deus, de eu ganhar essa motivação de Deus, de eu ser renovado aquilo que eu sou. Nós somos carentes disso sim, porque Deus pôs isso na gente, querido, porque a gente sendo carente, a gente é altivo, arrogante. Pensa se a gente não precisasse de ninguém, aí estava morto mesmo.
Não está errado essas coisas. O que está atrapalhando é não entendermos a graça, a salvação, a vida nessa terra governada por Deus e a vida nessa terra governada pelo príncipe da potestade do ar, que faz a diferença, mas às vezes na nossa rotina vai ser parecido. É andarmos governados pela lei de Deus ou andarmos governados pela lei desse mundo, para andarmos governados pela agenda de Deus. Vou fazer um negócio, se eu não mentir, eu vou perder o negócio. Perde! Se eu não fizer um rolo, não tiver uma corrupção, não pagar uma propina, perde. Porque quem perder, vai. Quem perder a sua vida, por mim, vai ganhar. Não tem chance de nós perdermos nada, queridos. Por quê? Porque Ele já venceu o mundo. E as perdas que nós tivermos nesse mundo é livramento, é bênção de Deus para nos dar aquilo que é eterno. Amém? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Então ele nos faz assentar nas regiões celestes para deliberar, para ter acesso, para buscar os recursos, para buscar a solução, para buscar a clareza, para ser corrigido, para ser repreendido, para ser treinado. Então esse assentar fiquei pensando lá, falei, é ir na mesa do diretor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e entender o que Ele quer e sair de lá para fazer o que Ele mandar. Mais fácil, não é não? Não é? A gente é meio bobo, né? O pecado gerou isso em nós. E Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Presta atenção, querido. As soluções que saem desse assentar nas regiões celestes são eternas. Aquilo que você faz com as suas próprias mãos vence rápido. E às vezes é a mesma coisa. Materialmente falando, olhando visualmente falando. Tem gente que faz o bem, dá a cesta básica todo final de ano, fez filantropia. Tem gente que tem projetos sociais fortíssimos, mas eles estão indo lá pregando o evangelho e gerando salvação. Com desencargo de consciência, fiz o bem, estou a ficar tranquilo. Outro, eu não mereço nada disso, aquilo que eu tenho eu estou dando, porque Deus me deu uma ordem e aquele fruto é eterno. E às vezes é a mesma coisa, você ir lá fazer alguma doação. Uma mudança de mente. Então como que a gente fala de vocação se eu não entendo essa raiz? E a graça sois salvos para a suprema riqueza e bondade para conosco em Cristo Jesus. De novo, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. É para não ter dúvida. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Aqui eu queria chegar, vamos, presta muita atenção. A graça, a obra, o meu esforço não me leva a agradar a Deus. Amém? Tem nada que eu possa fazer que agrada a Deus. Então eu estou na graça. Eu não posso me salvar. Não, você não pode se salvar. Mas o texto continua. Não é de obra. É só eu crer em Jesus, aceitar Cristo, render minha vida a Ele, pronto? É para ser salvo. Agora, uma vez que você é salvo, isso gera fruto. Então tem gente que fala assim, então eu sou salvo, posso fazer o que eu quiser? Pode. Mas alguém que realmente foi salvo, vai querer o quê? Vai querer a vontade de Deus. E uma vez que eu estou salvo, então eu posso, já vou para o céu mesmo, garantir meu bilhete, agora eu vou voltar para o mundo e viver do jeito que eu quiser, fazendo o que eu quiser, vai dar certo isso? Falta de entender isso aqui, tem feito muita gente estar enganado, achando que está salvo e não está. Porque nos últimos dias, a mentira e o engano que Satanás vai enredar, não é nos afastar da igreja, não é o satanismo, não são essas coisas.
São doutrinas bíblicas distorcidas, onde a cruz é tirada, onde a verdade é tirada, onde eu estou na graça, não preciso da lei. Coisas pequenas que vão entrando, né? Deixa eu pôr um trabalho depois. A teologia da substituição, uma coisa lá, Israel passou, já não tem nada, agora eu estou na graça. Sabe essas coisas, a gente vai começando a engolir, né? Esse dia a gente estava conversando com os meninos, não sei se foi no carro ou em casa, falou, vamos embora então. Como que está na Bíblia? E você vai aceitando o que a gente tem falado e não vai para a palavra, não vai para a leitura e não vai buscar a revelação. Aí você começa a acreditar e sai propagando que Paulo caiu do cavalo, que Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo, tem até material bonitinho, que Davi matou Golias só com uma pedrinha. O que mais? Vai entrando essas coisas. E a realidade da vida daquilo ali não funciona. E se vocês acreditavam nisso, vai lá e confere. Eu ia até falar o que era. Vai lá na Bíblia, confere. Não foi com a pedrinha que Davi matou Golias. Elias não subiu na carruagem de fogo. Paulo não caiu do cavalo. O que mais? Tem mais um monte de coisas. A gente pega até rir, mas isso revela que mentes humanas estão nos governando e você não está usufruindo da graça de poder assentar com Deus nas regiões celestes para deliberar com Deus, para descobrir a sua vocação, descobrir quem você é, descobrir o seu chamado, para sair de lá e estar no meio da igreja como cooperador daquilo que Deus tem para fazer. Quando isso não acontece, que eu vivo nesse mundo, eu venho para a igreja como um consumidor, onde os que estão servindo aqui têm que se virar para te satisfazer. E você está aqui, nós estamos aqui, estamos do mesmo jeito. Mas Deus está nos dizendo, olha, você foi salvo, você tem acesso a mim. Creia nisso, é pela fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. Não é pelas suas obras. Então pode vir. Só que aí tem uma outra coisa. Pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as obras. Espera aí, então tem que ter obra. Tem que ter obra. Nós não somos salvos pelas obras, mas uma vez que nós fomos salvos, nós temos uma vocação a ser resgatada, nós temos um chamado a ser vivido. O desafio não é saber se você tem algo para fazer, o desafio é você saber para que Deus está chamando. Qual que é a minha vocação? Eu não sei fazer nada. Não é o que você sabe fazer, é que voz que está te chamando e para onde essa voz quer te guiar. Para onde essa voz está te direcionando, para onde essa voz quer te conduzir. Estou vendo a Rebeca? Então essa voz chamou a Rebeca para uma vocação espiritual. Qual? A medicina. O Natan, a medicina. Isso não é uma profissão que você se sustenta no seu meio material. Desculpa eu estar te usando, tá, Beca? Mas que é o mais prático, é a medicina. Que você se sustenta no meio material e para pagar as suas contas, e aí domingo você vem aqui cumprir a sua parte espiritual. Não. As escolas públicas estão uma bagunça. Está terrível. Por quê? Se está cheio de professor crente no meio dessas escolas. Tem ou não tem? Quem trabalha na educação? As escolas públicas, a maioria que está lá dentro é crente, ou não é? É porque você não sabe, mas tem um monte calado. Abra a boca que você vai ver. Ô irmão, você é do caminho? Você é crente? Tem muitos. Lógico que tem muita gente de outro lado. Sabe por quê, querido? Porque educação, ensino é algo que está na essência
do chamado de Deus para nós, para a palavra. Quem criou as universidades foram o movimento protestante. Quem desenvolveu escolas foram os crentes. E o mundo aprendeu porque a gente entregou. E nós precisamos enxergar então que o educador que está na escola tem uma vocação, porque ele é um instrumento de Deus ali. Tá, ele vai ganhar o dinheiro que vai trazer o sustento para a casa dele, mas esse não é o chamado. E isso vai nos tirar dessa crise de estou trabalhando demais e não estou tendo tempo com Deus. Não, você está ali como instrumento de Deus. Porque se não fosse, você não estaria ali, não estaria na empresa, não teria a empresa que você tem, não tinha passado, não tinha chegado lá. E se chegou, Deus está nisso. Muitas vezes nós não entendemos o propósito, mas agora chegou a hora de entender. A gente anda sem entender mesmo o propósito, mas agora é um tempo que nós precisamos enxergar o chamado e o propósito de Deus onde nós estamos. Sua empresa não é sua. A palavra obra aqui fala, nós fomos criados para a obra. Obra aqui, que eles podem procurar no original, está falando de negócio, empreendimento, serviço, com o DNA de Deus, manifestando a glória de Deus, as coisas vão mudar. E aí ele diz, para as boas obras. Que boas obras? Aí agora, olha que coisa maravilhosa para facilitar a sua vida. As quais Deus de antemão preparou para que você andasse nela. Qual que é o seu chamado? Você foi salvo pela graça. Graça não é o oposto de esforço. Graça é o oposto de mérito. Você não tem mérito na sua salvação. O seu esforço, o seu trabalho não vai promover em você uma salvação. Mas uma vez que você foi salvo, a palavra nos diz lá, acho que Mateus 11, fala que o reino de Deus é tomado por violência, por esforço. Uma vez que eu estou salvo, eu sei que a graça de Deus tira de mim todo o mérito que eu poderia ter, mas ela me enche de poder para que eu tenha todo o esforço, toda a minha energia, toda a minha gana em obedecer a Deus, em ouvir a voz de Deus, em andar na lei de Deus e fazer aquilo que Deus já deixou pronto para eu fazer. E por que algumas coisas não dão fruto? Porque eu estou talvez andando num caminho que não é o que Deus deixou para eu fazer, ou eu estou andando numa obra que Deus até deixou pronto para eu fazer, mas Ele não está governando isso. Deus quer nos mexer nesses dias e nos movimentar. Em que ponto? Entender, queridos, que nós já fomos salvos. Não houve esforço, não houve trabalho, Cristo fez todas essas coisas. Mas isso você precisa pela fé. Você crê que você não é mais nesse mundo, que você tem certeza da sua salvação. Amém? Então não tem. Alguém tem dúvida? Se tiver, eu estou falando sério. Se tiver, se pintou, nos procura, nós vamos orar com você e essa dúvida vai ser sanada hoje. Mas Deus, uma vez que salvou a mim e você, Ele nos salvou para boas obras. E às vezes você não está entendendo a vocação, porque o pecado matou isso em nós, mas Deus ressuscitou isso em nós. E nós precisamos agora buscar em Deus qual é a obra que Ele deixou pronta para eu fazer. Ah, não é ativismo. Não, eu estou na graça, não precisa de esforço. Precisa, querido, precisa de esforço para estar aqui domingo. Precisa de esforço para pregar aqui domingo. Não é só esforço de estudar, de trabalhar. Precisa de esforço para ministrar louvor. Às vezes precisa de esforço porque nós não estamos bem para estar aqui, mas nós temos uma missão. Ah, hoje eu não vou orar, não vou para o culto que eu não estou bem. Sabe o que é a mesma coisa que você está dizendo? Te dá um outro exemplo.
Não, eu estou doente, então hoje eu não vou no médico, não, porque eu estou doente. Nós fomos salvos pela graça, não vem de nós, é fruto do amor de Deus. E Deus te amou com tanta força, com tanta riqueza, que esse amor fez com que Ele desse no Filho dele para nos resgatar. E nesse Filho, Ele revelou as suas leis para nós andarmos nela, que elas nos preservam. Não é para andar de forma leviana. E uma vez que Ele revela isso, Ele mostra que obras preparadas para nós andarmos nela. Não é o tempo mais de nós ficarmos andando segundo obras que esse mundo está nos governando. Nós andarmos segundo aquilo que é a vontade de Deus. E eu creio que muitos de nós estamos no lugar onde Deus nos quer. Nós só não estamos entendendo isso. José ficou 17 anos no Egito sem entender o que ele estava fazendo lá. Mas obedecendo. Aí quando ele nasce o primeiro filho, ele fala assim: é Manassés. Deus me livrou do meu passado, da minha família, daquelas angústias, daquelas dores, daquelas coisas. Tudo que eu passei, Deus me livrou disso. Agora bola para frente. Os infelizes do irmão aparecem lá no Egito. E quando os irmãos aparecem, ele fala: Deus fez tudo que fez para preservar a vida na terra e a vida de vocês. Ali ele entendeu o propósito dele, mas até lá, ele foi buscando o Senhor, vivendo com alegria, vivendo com leveza o que o Senhor tem para ele. Mas vamos sentar com Deus, vamos ler a Bíblia, para de ficar só repetindo o que você ouve, nem aqui, nem na internet. Eu não gosto do fulano, eu gosto do ciclano. Vai para a palavra, por isso que a gente tem insistido. Onde que eu vou descobrir qual é a nossa obra que Deus antemão preparou? Primeiro Ele fez essa obra em nós, e agora Ele vai fazer através de nós. Agora Deus te chamou para fazer algo. Governado por Ele. E você precisa identificar isso urgente. Porque o tempo está passando. E Deus é bom. Amém? Mas os dias são maus. E nós não precisamos sofrer os danos dos dias maus. Nós não somos governados pelas ansiedades que o mundo nos dá, mas pela palavra que Deus nos traz. Pela graça que é derramada a nós. Pela salvação que foi dada a nós. E quando eu tenho que viver essas demandas, eu vou me assentar com Cristo nas regiões celestes para deliberar como que eu vou andar nas obras que Ele já preparou para mim. Você não precisa criar nada, precisa ouvir e obedecer. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Coloca a sua vida diante de Deus. Reconhece que você não tem mérito na salvação. E às vezes também não está tendo revelação da voz de Deus te chamando. E às vezes, irmão, não é te chamando para largar tudo, para deixar isso, para deixar aquilo. Às vezes Deus está te chamando para Ele, para te mostrar. Às vezes uma mudança de postura dentro de casa, de postura no trabalho. Uma mudança de visão naquilo que você está fazendo. Mas eu creio que essa manhã tem uma voz te chamando. Você foi salvo sem mérito, agora precisa tomar a decisão de se levantar, de esforçar para sair do lugar, para corresponder a essa voz que chama.
de entrar na região celeste agora. Vamos aproveitar que o momento está propício para deliberar com Deus. Se algo entrou no seu coração, coloque algo para você deliberar sobre isso. Deus, eu preciso dessa certeza da salvação, da ansiedade desse mundo. Eu preciso de revelação do que obras que o Senhor já preparou. Eu estou nelas. Eu estou andando nelas com a mente errada. Ou senta aí na mesa com o Senhor e fala: Deus, o que o Senhor quer me falar? Eu quero me submeter. Por uma definição, não entendo nada, mas eu quero aprender a partir de hoje mudar isso. Quero ouvir. Já está tudo preparado, querido. Não precisamos inventar nada. Já está tudo pronto. Ele trabalha por nós. Ele trabalha em nós. Ele tem um projeto, Ele tem um plano. Às vezes a nossa dificuldade de perseverar na fé é a falta de sentido para um propósito de ser crente. Não é só uma religião, um comportamento moral. Você é parte de um plano eterno. Você é parte de um plano eterno. E Deus te criou para ser parte desse plano eterno. E Ele deu essa missão. E nós precisamos achar isso urgente.